Muito bem, voltando aqui à segunda parte da nossa aula, dando continuidade aqui à apresentação do seminário sobre petição de herança. Pronto, todas as componentes já estão de volta, né? Deixa eu dar continuidade aqui. Adriana, você falou sobre a questão da accionata, né, que seria lá sobre prescritibilidade da petição de herança e imprescritibilidade da ação de investigação de paternidade. E aí apresentou dois posicionamentos, né, o posicionamento da súmula do STF, né, que é aí o mais utilizado, né, o mais antigo também, e o posicionamento dos autores que destoam disso, né, que diriam que nesse caso deveria ser, por exemplo, a partir do momento em que se tomou conhecimento da situação. Seguindo esse posicionamento, só um ponto para reflexão, né, porque essa súmula do Supremo é muito antiga e não é vinculante, né? Então, não obriga os outros tribunais a seguirem essa posição, né? Se bem que vocês trouxeram aí um julgado que trouxe uma decisão, no mínimo, curiosa, né? Sobre essa questão do prazo prescricional. Depois eu falo disso, né? Quando você responder. Mas me diga, esse posicionamento dos autores que você mencionou não levaria a, mesmo que indiretamente, a que a petição de herança também fosse imprescritível, tal como a investigação de paternidade, porque se for o caso de se aguardar o resultado lá da investigação de paternidade, ou de se ingressar com a investigação de paternidade cumulada com a petição de herança, se a investigação de paternidade é imprescritível e por esse posicionamento deveria se aguardar o resultado dessa ação, então, em consequência, não seria também imprescritível a petição de herança se seguindo por esse caminho? O que é que você pensa sobre isso? Eu concordo com a maioria dos autores, né? Que seria a partir da abertura da sucessão. Mas aí eles discordam, porque alguns autores falam que conta os 10 anos a partir da abertura da sucessão e os outros contam a partir do trânsito em julgado da ação de paternidade. Então, eles são contra esse entendimento. E você? Aí você segue o posicionamento, então, da súmula e o posicionamento da maioria. Para mim, a lógica, né? Uhum. A consequência desse posicionamento majoritário é a seguinte, é que você tem o direito de ingressar com a investigação de paternidade para saber, né, qual é a sua origem biológica e tal, a qualquer tempo. Mas, se isso acontecer com relação à petição de herança, né, se há uma cumulação de ações, a parte da petição de herança vai prescrever dentro dos 10 anos, né, que é o prazo que você mostrou aí do 205 do Código Civil, e a parte restante, né, da investigação de paternidade vai persistir, e aí no final das contas, né, quando esse processo for julgado lá na frente, o que vai restar é o direito de ser reconhecido como filho, como filha, mas não o direito de buscar, né, a questão hereditária, a questão sucessória. Essa consequência a consequência lógica, né, dessa súmula do Supremo Tribunal Federal, que é uma súmula antiga, mas que até hoje tem esse posicionamento da maioria da doutrina. Já o julgado que vocês trouxeram, ele deu uma solução, no mínimo, curiosa e que seria desnecessária, né? Por quê? Se você leva em consideração que a sucessão foi aberta naquele caso, né, do julgado que vocês trouxeram, em 95, então estava em vigor o Código Civil de 16, que trazia o prazo de 20 anos. Então, seria ali, né, vamos dizer, nesse prazo aí, seguindo o próprio Código Civil antigo, o de 2015. Então, não precisaria ele usar o prazo lá de 10 anos contados do início do Código Civil, porque esse prazo não faz sentido, né? Porque, como você deixou bem claro, o que se coloca aqui, tanto pelo Supremo, lá na súmula, né, quando se fez a súmula, como pela doutrina, é a questão da abertura da sucessão, e não a questão de estabelecimento do início de vigência de um código. Até porque a sucessão foi iniciada antes. Então, a solução dada lá foi uma solução híbrida e desnecessária, porque ele poderia ter dado até mais prazo, não é necessário no caso, né? Mas ele poderia até ter usado esse argumento mais simples, né, da vigência do Código de 16, que era
esse código que estava regendo aquela relação jurídica naquela época, né, em 1995. Então, não fez muito sentido aquela decisão, mas foi interessante trazer para mostrar, né, que existem outros posicionamentos, inclusive esse aí que tentou dar uma solução híbrida para o caso, né? E aí, o argumento que a maioria da doutrina usa para justificar o fato de que a petição de herança continua sendo prescritível é justamente para garantir a segurança jurídica dos demais herdeiros, né? Porque se a investigação de paternidade fosse imprescritível, então podia ser que depois de, sei lá, 20, 30 anos, né, de já ter sido feita a partilha, aparecesse esse herdeiro e fosse necessário fazer uma sobrepartilha. E aí poderia já ser o caso, né, de os bens da herança terem sido já vendidos, doados, enfim, utilizados, né, esgotados. Então, para garantir, digamos, a segurança jurídica dos herdeiros, né, que já estavam devidamente habilitados, existiria essa limitação temporal, né, dos 10 anos aí para se ajuizar a petição de herança. Então, seria uma limitação. Uma outra coisa que também aparece aqui, né, em relação a essa questão de investigação de paternidade e petição de herança, foi um ponto que eu acho que vocês já viram em Direito das Famílias, né, que foi o tema 622 do Supremo, que permitiu a possibilidade de se buscar filiação socioafetiva, né, e aí de se ter efeitos ali de filiação socioafetiva e biológica, que vocês já viram, inclusive, que é possível existir a multiparentalidade. Adriana, eu queria saber se você chegou a ver algo, né, na doutrina sobre isso, se existem já autores que tratam dos efeitos sucessórios disso. Ou seja, se é possível que, por exemplo, uma ação de investigação de paternidade desse tipo, né, que busca lá a multiparentalidade, se é possível, em caso de deferimento, né, então foi reconhecida a filiação socioafetiva e também é reconhecida na investigação de paternidade a biológica. Então, seria possível que essa pessoa ingressasse com o inventário lá, né, em relação a um pai, a herança de um pai, e também com a petição de herança em relação a esse outro pai, que seria o pai biológico. Então, é possível que isso aconteça. O filho herdando a herança dos dois pais, digamos, do biológico e do socioafetivo. Eu não sei, professor, responder, porque eu não li nada sobre isso. Tá. Foi só para provocar, No final eu falo mais sobre isso aí, porque tem já autores que estão falando disso, mas é porque tem a ver com a sua parte. Foi por isso que eu fiz a provocação, mas não se preocupe não. E aí agora eu vou passar para a Filadélfia, que foi a última aluna que apresentou aqui do grupo. Filadélfia, me diga uma coisa que é preciso ser esclarecida, que você falou assim já no finalzinho, sobre os herdeiros legítimos. Todos os herdeiros legítimos são herdeiros em cada herança e não são herdeiros aparentes de jeito nenhum. Como é que funciona isso? Eu sei que depois eu vou falar melhor sobre isso, mas como você mencionou isso, né, que os herdeiros legítimos não são aparentes, deixe mais claro, por favor, isso, né? Todos os herdeiros legítimos são herdeiros sempre, nenhum deles nunca vai ser herdeiro aparente. Como é que funciona isso? Você está falando só o herdeiro legítimo, né? Você está falando? É. Bom, o herdeiro legítimo, a lei difere que é somente para os descendentes. Não entra, vamos dizer assim, no caso, os descendentes seriam os filhos, os netos, né? Então, assim, a lei difere isso com relação à questão do herdeiro aparente, porque, no caso, o herdeiro aparente, só depois, vamos dizer assim, com a ausência do descendente, aí é que entra para o herdeiro aparente a questão dos colaterais, dos transversais, dos ascendentes. Certo, é isso, né? Então, tem que se seguir a ordem de vocação hereditária, e aí, nesse caso, é possível, né, que você tenha uma petição de herança de um herdeiro, por exemplo, do filho do decujus contra o irmão do decujus, né? Porque seria, no caso, o filho que é descendente, que seria o herdeiro legítimo aqui por direito, contra o colateral, que é o irmão, que seria aí, nesse caso, o herdeiro aparente. Ele acha, né, que é o herdeiro, mas na verdade não é, porque
para que ele fosse herdeiro, o irmão do decújo, seria necessário que não houvesse descendentes, filhos, netos, bisnetos, que não houvesse ascendentes e nem cônjuge, né? Então, o colateral só aparece por último aqui e esses são os casos mais recorrentes aqui, né? Até o quarto grau. Isso. No caso, vai até o quarto grau, que são os primos. E aí pode até acontecer de ter um parente colateral mais distante aqui, né? Como a gente chama aqui no Nordeste de primo por trás da serra, né? O primo de segundo grau, de terceiro grau, que a gente mal conhece, que assume ali a posse, o domínio da herança, né? De um bem da herança, achando que é herdeiro, porque no popular, né? Ah, eu sou família, eu sou herdeiro. Não, né? Porque o herdeiro aparente é esse que às vezes pensa que é herdeiro, age como herdeiro, mas que não é necessariamente herdeiro. É isso. Então, nem todo herdeiro legítimo, só deixando bem claro, né, como o Filadelfo agora confirmou, nem todo herdeiro legítimo é herdeiro sempre, né? Então, tem que se levar em consideração a ordem de vocação hereditária, e aí é possível que herdeiros legítimos sejam, no caso aqui, se você vai separando, né, eles em graus, em classes, os descendentes podem ser, e quase sempre, né, ou sempre são os herdeiros legítimos de fato e de direito, e os colaterais geralmente são os aparentes. Podem ter direito, claro, sim, mas em geral são os aparentes. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Certo. Pronto, gente. Então é isso. Só para concluir aqui que eu tinha feito a provocação aqui no caso da Adriana, para falar um pouquinho sobre esse tema 622 do Supremo, a Maria Berenice Dias, ela já tem colocado agora nas obras mais recentes dela que é possível, né, que você tenha essa filiação multiparental. Então, se você pode ter aqui o pai, né, biológico e o pai socioafetivo, logicamente que isso vai trazer efeitos para as sucessões. Então, esse filho pode ser herdeiro naquela herança do pai socioafetivo e também pode ser herdeiro da herança do pai biológico. Então, no caso de uma investigação de paternidade, né, para buscar a filiação biológica procedente, é possível, sim, dentro desse prazo aí dos 10 anos da petição de herança, que se ingresse com a ação visando a habilitação, né, a confirmação dessa pessoa na categoria de herdeira também do pai biológico. Então, aqui é mais um exemplo, né, de como o direito das famílias consegue, mesmo que ali, vamos dizer, quase que empurrando, né, na base do empurrão mesmo, consegue dar uma empurrada para ver se o direito das sucessões evolui, né? Porque a gente está aqui ainda bem atrás, né, bem aquém do direito das famílias. Eu sempre costumo dizer isso nas aulas presenciais e aqui dizendo na aula remota, o direito das famílias é como se fosse uma Ferrari, né, andando a toda velocidade, evoluindo rapidinho, e o direito das sucessões parece a carroça de burro, né? O carro de boi, vai bem devagarinho. E aí o que está dando para evoluir aqui no direito das sucessões é o que está vindo do direito das famílias, né? E esse é um dos pontos aí que fez com que, o que está fazendo, né, ou vai fazer agora no futuro próximo, o direito das sucessões dar uma breve evoluída, né? Porque a coisa aqui é complicada. Vocês viram agora na petição de herança que a discussão é todinha em torno de patrimônio, né? E aí a polêmica chega quando começa a falar das pessoas, que é isso, né? Investigação de paternidade, quem pode ser legitimado passivo, ativo e tal. Então aí é onde tem as discussões, mas a parte patrimonial é o grosso, né, da discussão aqui, porque na herança geralmente o que se discute é mais a questão patrimonial. Bom, meninas, então todas vocês ficaram com 2 pontos, certo? Parabéns pela apresentação. Responderam satisfatoriamente as perguntas, né? E aí eu deixo só aberto agora para os colegas de vocês que estavam assistindo aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem, né, para a gente saber aí se ficou tudo certo, tudo claro em relação à apresentação e as respostas aqui às perguntas que eu fiz. Como diz o ditado, quem cala consente, né? Então, tudo certo, presumo. Bom, amanhã vai ter mais um grupo, né, que é o grupo do direito de representação, né, que é o grupo do Igor, do Iago, Guilherme, João Luiz e Miqueias. Então, me mandem mais tarde os slides e aí vocês me confirmam, se puder confirmar, o Igor já está aqui, né? Se puder me confirmar se vocês querem entrar amanhã no início ou no final. Primeira parte ou segunda parte da aula? Vai ser na primeira parte, viu, professor?
Ok. Então, mesma coisa que fiz hoje, né? E semana passada. Entro aqui na reunião, apresento rapidinho e aí já passo para vocês. Aí me mandem mais tarde os slides que eu já compartilho por aqui, tá certo? Certo. Mais tarde o Guilherme envia para você. Ok. Pronto, meninas. Se vocês agora fiquem à vontade, se quiserem desligar a câmera, se quiser deixar ligada, fiquem à vontade. Eu vou seguir aqui com a aula. E aí vamos falar um pouquinho agora sobre a seção da herança, né? A seção de direitos hereditários. Esse era um tema que ia ser abordado nos seminários, né? Mas como não houve grupos suficientes, né? Só houve 3, então temas que não foram abordados aqui nos seminários eu vou abordar aqui na aula, né? Então esse é um deles. Depois é que eu vou falar mais sobre sucessão do cônjuge, que é a questão da ameação, herança e os colaterais, isso é mais para frente. Então vamos falar um pouco sobre a seção de direitos hereditários. Então vamos ver como é que funciona. Inclusive hoje, né, o grupo da petição de herança falou um pouquinho disso também, né? Então a seção, vocês já sabem, né, como é que ela funciona entre pessoas vivas. E aí vamos ver como é que ela vai funcionar aqui no caso da causa morte, ou seja, com uma das pessoas, com o dono do patrimônio tendo falecido, como é que vai funcionar essa herança, essa seção de bens da herança, ou de direitos, né, sobre a herança. Então, a seção como transferência de bens, então, quando falamos em seção no direito das sucessões, esta espécie de transferência somente pode ser feita após a abertura da sucessão, ou seja, é outra consequência da Sazine. Então, vocês já viram lá em obrigações, né, como é que funciona a seção de direitos, seção de bens, mas quando falamos na seção de direitos hereditários, aí é preciso levar em consideração sempre esse ponto, né, fundamental. Quando falamos em sucessões, só é possível tratar desses pontos aqui após a morte, né, do de cujus, após a morte do titular do patrimônio. E aqui não é diferente. Então, na seção da herança, seção de direitos hereditários, só vamos tratar disso a partir do momento da morte do de cujus, a partir do momento da morte do titular daquele patrimônio, ou seja, mais uma vez, Sazine, né? A Sazine vai ser o ponto fundamental aqui a ser destacado para que possamos analisar esse instituto, certo? Então, só podemos falar de seção da herança ou seção de direitos hereditários após a morte do de cujus. Antes disso, é aquela seção que vocês aprenderam lá no direito das obrigações, né? Seção de direitos, seção de bens, enfim, certo? Bom, por ser proibida a pacta corvina ou qualquer espécie de contrato que preveja a herança de pessoa viva, né, que é o que prevê o artigo 426 do Código Civil, a cessão da herança só pode ser feita após a morte do de cujus. Então, aqui, hoje vocês viram, né, e isso é importante, abrindo um parênteses, vocês viram aqui 2 regras que são, né, estão vendo aqui hoje, 2 regras que são fundamentais para o direito das sucessões. Uma foi abordada, salvo engano, por Camila, na apresentação, que é o artigo 80, inciso 2 do Código Civil, que coloca todos os bens da herança como imóveis. Então, a herança como um todo é uma massa indivisível de bens considerada bem imóvel por força de lei. Então, independentemente de você ter na herança uma casa, um carro, né, uma coleção de livros, enfim, independentemente do tipo de bens que exista naquela herança, todos os bens da herança são colocados durante o processo de inventário, né, durante esse período da herança, como bem imóvel por força de lei. Essa é uma regra que não deve ser esquecida, né? Então, todos os bens da herança são considerados imóveis por força de lei. É o que prevê o artigo 80, inciso 2. Por isso que a natureza lá da petição de herança é real imobiliária, né? E aqui é outra regra fundamental, né, das sucessões, que é o artigo 426 do Código Civil, também não está na parte das sucessões, está na parte dos contratos, nesse caso, que é a proibição da pacta corvina, ou seja, do contrato que prevê herança de pessoa viva, ou doação de bens, né, a título de antecipação de herança, né, uma antecipação pura e simples, ou distribuição de herança de pessoa viva. Não pode, né? Herança só é possível após a morte do de cujus. Então, aqui, a cessão da herança, a cessão de bens da herança ou direitos da herança também só ocorre após a morte do de cujus, dado que temos essa proibição do artigo 426, que não é possível fazer a distribuição da herança
com a pessoa ainda viva, certo? É a proibição da chamada pacta corvina. São duas regras de ouro, né, para o direito das sucessões. E aí, a determinação do 426 é essa aí. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Então, por mais que o dono do patrimônio queira evitar problemas futuros, né, para quando ele falecer e tal, ele não pode distribuir a herança dele como um todo, com ele ainda vivo, né? A herança só pode ser distribuída realmente após a sua morte. O que é possível fazer, e que vamos ver mais à frente que é possível, é fazer o que se chama hoje de antecipação de herança, que não é a antecipação da herança toda, né? Seria a possibilidade de fazer alguns contratos, né, de doação de partes desses bens. Mas não dá para fazer isso de todo o bem, né, ou de todo, sobre a totalidade dos bens, porque isso configuraria a pacta corvina, ou seja, a herança de pessoa viva. Então, é possível doar uma parte dos bens, mas não tudo, né? Porque é proibido, é vedada, né, essa distribuição da herança com a pessoa ainda viva, por força desse artigo 426. Outro ponto importante aqui sobre a cessão. Na cessão, o que é cedido é o patrimônio e não a qualidade de herdeiro. Então, aqui, apesar de que alguns autores vão falar cessão da herança, cessão de direitos hereditários, mas vai se ceder aqui patrimônios, certo? Então, bens, direitos, até mesmo obrigações, é possível, sim. Mas não vai se ceder a qualidade de herdeiro. Então, a pessoa que for beneficiária dessa cessão não passa a ser herdeira, né? Ela está dentro do contrato de cessão, ela está coberta pelo contrato de cessão. Então, o cessionário, ele é pura e simplesmente o cessionário, ele não é herdeiro. Isso é muito importante, né, para levar em consideração, inclusive, o fato de que esse herdeiro cedente, né, que vai ceder a herança, ou parte dela, ele pode, né, vir a ter aquisição, né, ou adição de outros bens, de outras parcelas do patrimônio mais à frente. E essas parcelas do patrimônio não vão entrar na cessão, a não ser que estejam previstas expressamente no contrato de cessão, né? Mas a posição de herdeiro para aceitar ou renunciar à herança e tal, isso continua sendo função do herdeiro, do cedente, né? No caso aqui, especificamente. O cessionário fica apenas com o resultado dessa cessão, mas ele não vai poder interferir em decisões futuras sobre a própria herança, porque herdeiro ele não é, pura e simplesmente só porque recebeu uma cessão de herança, certo? Bom, aí as partes, né, como eu falei agora, adiantei, cedente, cessionário, o herdeiro é o cedente, né, aquele que vai ceder a herança, o cessionário é o beneficiário dessa herança, que pode ser outro herdeiro ou pode ser um terceiro alheio à herança, certo? Pode ser uma pessoa de fora da herança, porque aqui não é cessão da herança em si, da qualidade de herdeiro, como eu falei agora, mas sim a cessão de parte do patrimônio, né? Uma parte específica, vamos ver daqui a pouco se é específico ou não, né? Mas é uma parte do patrimônio deixado pelo decujus. Quem pode ser o herdeiro, o cedente, o herdeiro que aceitou a herança, e aí algo importantíssimo, né? Já vimos aceitação, renúncia e tal. Então, só é possível ceder a herança depois que o herdeiro aceitá-la, né? Então, não dá para fazer cessão de herança de algo que você nem aceitou ainda. Então, primeiro aceita a herança, depois é possível ceder parte da herança ou toda a herança. E quem pode ser cessionário? O herdeiro ou terceiro não herdeiro, como eu falei. É possível que um terceiro alheio à herança também possa ser o cessionário, certo? A cessão da herança deve ser feita por meio de escritura pública, por ser ato solene, requisito formal. Então, aqui não dá para fazer a cessão da herança de qualquer maneira, não pode ser uma cessão por meio oral, né? Então tem que ser por escrito e por meio de escritura pública, certo? Então, como é um ato solene, então é necessário que se siga essa solenidade. Então, a cessão da herança deve ser feita por escritura pública. Portanto, esta escritura também deve ser feita em cartório de notas, né, tal como prevê ou dispõe o artigo 1793 do Código Civil, que determina o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Então, escritura pública em cartório de notas é isso que deve ser feito em relação à cessão. Então, vai ceder herança, uma parte dela, toda a herança, então, faz dessa maneira por escritura pública em cartório de notas.
Conteúdo da cessão, você pode aqui, então, ter a cessão total da herança ou a cessão parcial. Sempre em relação ao quinhão do herdeiro cedente, certo? Então, aqui, claro, né, o herdeiro não pode ceder aquilo que não é dele. Né? Então, supondo, temos 3 herdeiros e o herdeiro número 3, o filho caçula, vamos dizer, ele quer ceder a sua herança, né, para outra pessoa. Ele vai poder ceder as partes dos herdeiros mais velhos, né, do herdeiro 1 e do 2? Não. Né? Ele só pode ceder aquilo que, em tese, seria dele. Então, aqui, a cessão é total sobre a parcela dele, o quinhão dele. Né? Pode ser parcial em relação também ao quinhão dele, somente dele. Então, supondo aqui, né, supondo um exemplo, esse herdeiro ele tem como patrimônio, né, a ser recebido, vamos dizer, R$300 mil. Ele pode ceder todos os R$300 mil, né, que seria a totalidade da sua parcela da herança, ou ele pode ceder parte disso, R$100 mil, né, em bens ou em dinheiro mesmo. Então, é isso, né, a isso que se refere aí a questão do conteúdo da cessão ser total ou parcial. Então, não é em relação a toda a herança, mas sim em relação à parte que o herdeiro terá, né, nessa herança. Ele não pode, claro, ceder partes que não são dele, né, as partes dos outros herdeiros. Então, o total ou parcial é calculado em relação à parcela da herança que esse herdeiro vai receber. E aí a parcela já é determinada ou não? Bom, se estamos falando de herança aqui, inventário antes de partilha, não. Então, o que ele pode ceder aqui é a parte ideal, né? Como eu falei agora, ele teria direito, teoricamente, a R$300 mil. Mas esses R$300 mil são o quê? São casas, são carros, são ações da Bolsa de Valores, é dinheiro que está depositado em conta? Não sabemos ainda. Né? O que se sabe é que ele teria direito, teoricamente, a R$300 mil, que foi o levantamento inicial ali do patrimônio, que deu 900 mil, no caso de 3 herdeiros. Então, ele pode ceder essa parcela, mas não se sabe ao certo o que ou a que corresponde essa parcela. São casas, são carros, isso só vai ser definido na partilha. E aí o cessionário ele tem que aceitar essa cessão dessa maneira. Então, acaba sendo um negócio, de certa maneira, né, que está subordinado à alea. Né? Então, é uma questão também que trata de um contrato aleatório, né, lá como vocês aprenderam lá atrás. Então, é possível que esse cessionário não receba bem aquilo que ele gostaria de receber. Né? Mas ele não vai poder escolher os bens da herança, porque esses bens ainda não estão especificados. Só vão ser especificados na partilha. Né? E é aí que, finalmente, o cessionário vai poder saber a que terá direito, né, no caso da cessão devidamente configurada. Então, no entanto, este quinhão corresponderá à parte ideal da herança, já que ainda não foi feita a partilha, como eu falei. Então, não dá para ceder partes específicas. Eu vou ceder esse carro, eu vou ceder essa casa. Não. Você vai ceder uma parte da herança. Agora, a que corresponde essa parte, não dá para saber ainda, porque só vai ser possível tomar conhecimento do que corresponde, né, cada parte da herança quando houver a partilha. E a cessão é feita a partir da aceitação. Então, daí em diante, você tem um caminho longo, né? Inventário, e depois é que vai aparecer a partilha, certo? Deste modo, o herdeiro não pode ceder bem particular da herança sob pena de ineficácia do ato de cessão, conforme previsão dos parágrafos 2º e 3º do artigo 1793. Então, o parágrafo 2º prevê ineficaz a cessão pelo qual herdeiro de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. Então, veja, não é possível, né, fazer cessão de bem singular da herança. Né? E parágrafo 3º, ineficaz é a disposição sem prévia autorização do juiz da sucessão por qualquer herdeiro de bem componente do acervo hereditário pendente à indivisibilidade. Então, veja que aqui tem uma ressalva, né? É possível que exista uma prévia autorização do juiz da sucessão, né? Caso seja possível essa autorização, aí o ato pode até ser eficaz. Caso não exista essa prévia autorização, então, qualquer ato desse tipo será considerado ineficaz. Pode ser existente, pode ser até válido, mas não produzirá efeitos, certo? Bom, até agora está dando para entender, gente, como é que funciona a cessão da herança? Tudo certo? Até aqui? Tudo. Ok. Agora vamos passar às espécies de cessão.
Tal como lá na seção de bens intervivos, né, que aqui também acaba sendo, né, seção intervivos, mas o objeto, né, são bens de pessoa falecida. Aqui a seção pode ser onerosa ou pode ser gratuita. E se ela for onerosa, ela vai ter ali, né, bastante semelhança com o contrato de compra e venda, certo? Então ela é como se fosse uma compra e venda. Se ela é gratuita, então ela está bastante parecida, ela se assemelha bastante à doação. Então, as regras lá que vocês aprenderam em relação à compra e venda e à doação também podem ser aplicadas em relação à cessão onerosa e cessão gratuita, certo? Dos bens da herança. Em qualquer destes casos, o cedente deve mencionar quem são os cessionários, indicando-os na escritura pública. É aí que mora a diferença entre cessão e renúncia. Lembram que na semana passada eu perguntei, né, porque a doutrina teima em fazer essa distinção. Renúncia abdicativa, renúncia translativa. A renúncia translativa, repetindo mais uma vez, é a cessão. Então, não é renúncia, é cessão. E a diferença fundamental entre renúncia e cessão é essa, né? Na cessão, é preciso indicar quem são os beneficiados. É preciso que o cedente indique quem são os cessionários. Na renúncia, isso não é possível. Na renúncia, não se pode indicar quem vai receber a parte renunciada pelo herdeiro, certo? Então, na cessão, é necessário, é fundamental, é requisito indispensável que se mencione quem são os cessionários. Mesmo que seja um só, tem que ser mencionado. Se são mais de um, são dois, são três, são cinco, tem que ser mencionados quem são, certo? Então, o cedente sempre vai ter que mencionar na escritura pública quem serão os beneficiários dessa cessão, quem serão os cessionários. Por isso que não temos como comparar cessão com renúncia, porque a cessão é algo completamente diferente da renúncia da herança. Por isso que é descabida essa distinção da doutrina permanecer existindo, né? Renúncia abdicativa, renúncia translativa. Isso era uma visão lá dos autores bem mais antigos. Hoje já fica bem claro, né? Com as regras que já estão há bastante tempo no Código Civil, que cessão da herança é uma coisa, renúncia é outra, completamente distinta, certo? Bom, aí vamos falar um pouquinho sobre a questão dos impostos. Eu já falei para vocês aqui sobre o imposto que incide sobre as heranças, que é o ITCD, o ITCMD, que é o Imposto Causa Mortes e Doação, né? E aí como é que funciona a questão dos impostos sobre a cessão da herança? Por quê? Aqui nós temos duas situações. Temos a herança, né, que vai incidir o ITCD, e temos uma cessão de bens, né, que é um contrato entre pessoas vivas. E que tem aqui, então, a forma onerosa e a forma gratuita. Na forma onerosa, vai estar semelhante ali à compra e venda e vai ter suas consequências, né, devidas. E na gratuita vai ser algo como a doação e também terá suas consequências devidas. E uma das consequências desses negócios vai ser a questão da incidência dos impostos. Então, vamos ver como é que vai funcionar a incidência desses impostos em relação a essas relações jurídicas. Na seção onerosa, vai incidir o ITCD pela causa-mortes e o ITBI pela transação intervivos de caráter oneroso. Aí vamos detalhar isso bem. Primeiro, né, vai aparecer aqui a incidência do ITCD pela causa-mortes. Esse é o imposto devido pelo herdeiro que aceita a herança, né? E aí esse é o imposto de transmissão, causa-mortes e doação, em relação à herança em si. Já o ITBI vai incidir porque ocorreu aqui uma cessão da herança de caráter oneroso, certo? E aí é o imposto de transmissão sobre bens imóveis, né? E aí, como eu falei agora há pouco, né, a regra de ouro das sucessões, uma das regras de ouro, todo bem da herança é considerado imóvel por força de lei. Então, quando se fala em herança, cessão de herança incide ITBI, né? Se é uma cessão onerosa, tá? Se é uma cessão onerosa, incide o ITBI. Então, cessão onerosa incide ITCD pela herança e ITBI pelo fato da cessão ser onerosa, certo? Já na cessão gratuita, o ITCD vai incidir inicialmente pela causa-mortes
e novamente por conta da doação intervivos. Aí vocês já estudaram direito tributário, né? E lá existe aquela proibição, né, de ter uma bitributação, né, de uma tributação repetitiva. Mas aqui no caso, né, temos que lembrar que são duas situações, são dois fatos geradores, não é só um. Então aqui não tem uma bitributação sobre um fato gerador. Aqui são dois fatos geradores do tributo, né? E como esse tributo ele incide sobre duas situações, causa mortes e a doação, então é possível que ocorra essa situação aqui. Então, o ITCD incide inicialmente por conta da herança, né? Causa mortes, tal como na seção onerosa também. Então, se falou em herança, fala-se em ITCD. E o ITCD volta aqui a incidir pela outra situação jurídica, que é a cessão gratuita, que se assemelha à doação. Então, ele incide pelo C do causa-mortes e depois pelo D da doação, né? Então, aqui, quando se tem cessão gratuita, vai haver o ITCD incidindo primeiro sobre a herança e depois sobre esse outro negócio jurídico, né, que é essa doação intervivos, certo? Então, só recapitulando, quando temos cessão onerosa, incide ITCD e ITBI, e quando é cessão gratuita, ITCD e ITCD, né? O ITCD sempre vai aparecer no primeiro caso, porque temos herança, então falou em herança causa mortes, ITCD, e no segundo caso da cessão é que se distingue se é cessão onerosa, ITBI, se é cessão gratuita, ITCD, pelo fato de ser doação, certo? Ficou claro isso, gente? Ficou. Ok. Aí temos a outorga marital uxória, né? A outorga do companheiro também. O companheiro. Na seção aí temos distinção, né? Seção onerosa e gratuita. Então, na seção onerosa, por se assemelhar à compra e venda, será necessária a outorga marital ou uxória, né? Do marido, da esposa, do companheiro ou companheira, para que o negócio jurídico seja válido, conforme os artigos 80, inciso 2, né? Que equipara a herança a bem imóvel, e o 1647, inciso 1º do Código Civil, que aí temos, né, então, o artigo 80, inciso 2, só lembrando, consideram-se imóveis para os efeitos legais o direito à sucessão aberta, e o 1647, ressalvado o disposto no 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, que já foi discutido aqui mais cedo, seria separação legal, convencional, a depender do que está lá no contrato, né? Se é que há contrato. Alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Então, é necessário, nesses casos, a autorização do cônjuge ou do companheiro. E na seção gratuita não é necessária outorga conjugal, né, ou marital, ou auxória, né? Então, a outorga da esposa, do esposo, companheiro, só aparece na onerosa. Na gratuita não há essa necessidade, já que é um negócio gratuito. Direito de preferência, né? Aí é uma característica própria aqui, né? Porque, como eu falei, é possível que você possa fazer a cessão da herança para terceiros ou para herdeiros, né? E o direito de preferência se refere aos herdeiros. Então, é o caso de um herdeiro que quer receber essa herança, certo? Então, quer ser o cessionário. E aí ele exercerá o direito de preferência. Então, em caso de cessão onerosa, cabe o exercício do direito de preferência dos herdeiros, na forma prevista pelos artigos 1794 e 1795. Como falta menos de 1 minuto para acabar a aula, então, vou encerrar por hoje, e aí amanhã a gente continua com a sessão e, claro, com o seminário. E daqui a pouco tem banca de TCC, se vocês quiserem acompanhar. Eu vou deixar o link para a Lara divulgar daqui a pouco, tá certo? Pessoal, bom dia e até amanhã. Bom dia, até amanhã.